Então hoje eu vou comentar com vocês os livros que eu vou ler neste mês. Se eu vou concluir eles, aí já é outro caso. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal, aqui é a Pan. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ou se você gostar desse vídeo, também deixe seu like, porque isso ajuda muito o meu conteúdo por aqui. Vou começar mostrando esse bonitão aqui, porque faz parte de uma leitura coletiva que, aliás, é do Clube da Isencor, um clube incrível que a gente faz parte, onde a gente pode conversar sobre a leitura que nós estamos lendo e falar de outras coisas também por lá. Apesar que o grupo é um pouco tímido, mas se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Então esse aqui eu coloquei no desafio 2 aqui da minha maratona, que tá acontecendo no mês de junho, começou dia 1º e encerra dia 25, e tu também tá convidado se quiser participar, tá bom? O link tá aqui embaixo. Todas as informações, na verdade, sobre a maratona e as leituras coletivas vão ficar aqui na descrição pra você entrar, se você quiser participar e ler comigo. E aí, em Ethereum eu coloquei, mas eu sei que eu não vou conseguir concluir essa leitura esse mês, porque ele é um cronograma de 2 meses, que a gente vai ficar lendo a partir deste mês até o próximo mês, que é no mês de julho. Então, a gente vai começar e vamos ver o que eu vou achar dessa leitura, porque o livro a gente já sabe que é magnífico. Comecei a ler Os Esquecidos de Domingo, o novo lançamento de Valerie Perrin, e aqui eu vou dizer que eu já tive uma sensação de nostalgia. Eu tô gostando muito da história, um pouco contada ali na perspectiva e olhar, ponto de vista da Justine, que é uma menina, uma jovem mulher, na verdade, de 21 anos, que trabalha numa casa de idosos, numa casa de repouso, e ali ela conta um pouco sobre a convivência dela com aqueles idosos e também fala principalmente de uma idosa que ela se apegou muito e construiu uma amizade, e escreve sobre a história de vida dessa senhora, que vai relembrando em alguns momentos para ela sobre tudo, um pouco de cada coisa, do que ela viveu, do amor, da família, dos filhos e por aí vai. Esse livro foi do livro Desafio 1, que é pra gente desencalhar um livro, então eu já li, já concluí, foi um livro bem curtinho, eu li em 3 horas ele, deu 3 horas e meia, na verdade. Um livro daqueles de ficção de cura, um pouco uma fantasia aconchegante e que vai te prender do início ao fim, com certeza, porque aqui a gente vai ter historinhas de alguns personagens bem curtinhas, mas que encontram essa doceria mágica, que é administrada e tem como dono, que é o Getsu, que é um rapaz, metade raposa e metade humano, que tem poderes mágicos também, e que acaba ajudando essas pessoas de alguma forma. A gente também vai conhecer o porquê que ele começou a ajudar essas pessoas e o motivo dele abrir essa doceria mágica, que só aparece para as pessoas que precisam de ajuda ou que estão com alguma angústia no coração. Então é uma leitura bem legal, eu dei 4 estrelas para esse livro e foi o meu primeiro concluído do desafio aqui da nossa maratona Arraiada Austin, que tá rolando lá no nosso grupo do WhatsApp. E eu vou contar pra vocês que eu comecei a reler aqui Hush Hush. Eu li há muito tempo atrás, logo que saiu, a minha Dinda me deu esse aqui de aniversário, inclusive tá aqui a data, dia 1º de abril de 2014. Gostei muito dessa fantasia, vai falar do anjo caído, que é o Pet, que se envolve com a Nora, que é uma humana comum e simples, ou não tão comum assim, e a gente vai ver um pouco do romance dos dois, um romance improvável, na verdade, eu posso dizer assim, né? Porque o Pet, na verdade, ele não tinha intenção de se apaixonar por ela, ele tinha outras intenções que você só vai saber quando ler esse livro. Mas eu estou relendo aqui, eu vou reler o primeiro e o segundo volume esse mês, e o terceiro e o quarto eu vou finalizar no próximo mês. E o que eu quero dizer aqui é que o terceiro e o quarto eu nunca li, eu nunca concluí essa série. Então, agora vai ser a minha oportunidade de concluir. Se você já leu ou se você não conhecia, deixa aí nos comentários. Pro volume 8, eu coloquei aqui um livro de mais de 300 páginas e que eu preciso de muito comprometimento em ler, Alchemist. E Alquimista, né? Pra quem gosta de falar em português, o Alquimista. E, assim, esse livro eu sei que eu não vou ler tudo nesse mês, é impossível, improvável, porque eu tenho outras leituras pra fazer e outras coisas pra fazer também, por mais que eu leia e seja o meu trabalho. Esse aqui vai rolar um cronograma de 2 meses também, a gente vai ler no mês de junho, no mês de julho, só que essa leitura coletiva vai acontecer lá no meu clube do livro, o Clube da Austin, que é um clube de apoio, onde as pessoas apoiam um valor, pode ser de 20, 30 ou 50 reais, e recebem recompensas por isso, participam de sorteios, recebem mimos em casa, quando a gente tem algum evento especial, elas também recebem alguma coisa especial, seja um card digital ou alguma coisa, uma lembrança do clube e uma forma de agradecimento como apoio. E se você quiser ler este livro comigo, ele está disponível para leituras
com as leitoras lendárias, que é uma leitura extra lá no clube. Então, é um grupo exclusivo onde a gente faz algumas leituras legais, um pouco mais robustas, ou às vezes com alguma parceria com uma editora, e fica bem legal essa leitura coletiva com as lendárias por lá. E se você quiser fazer parte, se você quiser apoiar, que seja R$20, e entrar, conversar comigo, conhecer a comunidade, eu vou deixar o link aqui, clubedaustin.com.br, para você vir e participar com a gente no clubinho. Com certeza você vai gostar muito dessa comunidade de raposinhas maravilhosas que a gente tem lá pelo clube. E sobre a minha expectativa de Alchemist Side, eu não sei. Eu não sei o que esperar. Eu sei que não vai ter romance, então isso eu já tirei do meu coração. Mas eu não sei o que esperar. Eu sei que vai ser um livro muito denso, muito complicado de ler também, porque é uma alta fantasia, com um sistema de magia bem complicado, mas que a gente vai entender e a gente vai tirar e trocar muitas dúvidas no grupo. Vamos conversar muito sobre essa leitura aqui. E bem provável que a gente vai ter um encontrinho aqui ainda esse mês, só pra gente conversar dessa primeira parte que a gente leu e pra se encontrar mesmo de forma online. Pro desafio número 7, eu coloquei Metade da Idade dele, de Janet McCurdy. E assim, não li. Estou feliz que minha mãe morreu, mas é uma oportunidade para mim conhecer a escrita dessa menina e também saber o que ela quer dizer com essa história aqui, com essa premissa, né? Pro desafio número 6, eu botei A Rainha Prometida, da autora Helena Lopes. Esse livro aqui, ele é bem fininho, então bem provável que eu vou pegar ele agora, né? Pela primeira semana de junho. E eu tô bem curiosa pra ler essa sequência de rainhas que a autora tá escrevendo, que eu sei que tem a Rainha Cobiçada, mas eu não tenho ainda aqui. Eu vou começar pela Rainha Prometida, conforme ela orientou a gente a começar, porque a autora, ela produz bastante conteúdo sobre os livros dela, e num dos vídeos lá que eu vi no Instagram, ela fala sobre a ordem cronológica de a gente ler, e ela fala pra gente começar por Rainha Prometida antes de ler Rainha Cobiçada. Então, tô curiosa pra ler isso aqui. Desafio 5, eu usei a tática ali de ler uma fantasia cozy, né? Uma coisa mais aconchegante. E eu peguei a loja de feitiços que eu recebi aqui pela Time Intrim, que eu sou parceira da Intrínseca esse ano. Então, recebi esse livro que eu escolhi e eu quero muito ler. Eu gosto de fantasia mais aconchegante, assim, de vez em quando, sabe? Por fim, mais ou menos importante, no desafio número 4, eu escolhi Um Crush dos Infernos, que é um romance que vai falar aqui de uma humana com o diabo. E basicamente é isso. Eu acho que a gente vai ter um pouco aqui de dark romance e um hot, talvez? Talvez a gente vai ter, sim. E fala aqui que ela vai ter que conversar com o diabo, vai ter que fazer um acordo ali, então vamos ver o que vai sair nessa história aqui. Eu volto aqui pra comentar com vocês sobre esse romance, com certeza, porque eu gosto de ler romances diferentes, e esse aqui tem uma premissa bem diferente. Então esses foram os meus livros que eu coloquei pra minha lista desse mês. Eu particularmente não gosto de fazer listas, mas como eu tô fazendo uma maratona junina, obviamente eu preciso fazer uma lista, preciso montar uma TBR, e tem mais livros aqui do que os desafios são sugeridos, porque normalmente eu gosto de ler um pouco mais fora da bolha mesmo, que nem agora eu tenho a fantasia Hush Hush, e tenho, deixa eu ver o que mais aqui que eu coloquei que não está na lista, não sei agora, mas enfim, são esses livros mesmo. E aí, tu leu algum deles? Tu ficou curiosa pra saber de algum deles? Comenta aí. Eu sei que a Victoria, lá do Clube da Austen, que é uma leitora e criadora de conteúdo, Encanto da Estante, ela leu esse aqui e ela gostou bastante, ela colocou uma resenha que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você ler e acompanhar o perfil dela também, assim como tem outras criadoras de conteúdo maravilhosas que participam do meu clube. E é isso, gente. Obrigada pra quem ficou até aqui comigo, obrigada pelo seu like, obrigada pela sua inscrição também, sejam bem-vindos ao canal, caso você tenha se inscrito, e a gente se vê nos próximos conteúdos que vão sair por aqui durante esse mês. Beijos, tchau!